só vive na floresta? Se índio usa celular, não é mais índio? Por que agora índio usa roupa? Essas são algumas questões que a gente vai tentar entender hoje. E o tema da aula de hoje é legado e cultura indígena bem perto de você. Vamos conversar sobre algumas questões dos povos originários, a começar com a linguagem, com a forma de se referir a essas pessoas. O termo correto é indígenas e não índio. Além disso, vamos ver questões que envolvem as suas culturas, as suas histórias, como eles ainda estão presentes hoje em dia e às vezes a gente nem se dá conta. Segue aqui comigo. Tudo bem? Eu sou a professora Aline Florido e vou me descrever, para que quem não me vê possa ter uma ideia de quem está aqui na tela. E se você me vê, confere tudinho aí, hein? Eu tenho a pele branca, cabelo castanho claro na altura dos ombros, olhos pequenos de cor castanho claro também e que precisam de óculos. Eu estou usando um vestido preto com umas estampinhas de âncora. Aqui atrás de mim tem uma parede bege, uma mesa com uma plantinha em cima. Os primeiros europeus a alcançarem as terras que futuramente seriam o nosso Brasil, lá pelos anos de 1500, não encontraram a região aqui quando chegaram despovoada não, tá? Vários grupos diferentes habitavam o Brasil nesse período. O nome índios faz referência a uma forma genérica usada pelos europeus daquele tempo para chamar os nativos que aqui se encontravam. Entretanto, essa denominação não designava um único povo com apenas uma cultura e nem mesmo um tipo físico. Eram centenas de nações independentes, cada uma com uma língua, uma história, uma cultura, uma organização social, crença religiosa, costumes, seu jeito de ser e seu próprio nome. Os nativos não deixaram documentos escritos. Eles transmitiam seu conhecimento assim por meio da palavra, contando um para o outro. Os europeus, no encontro com essas diferenças, diante desse desconhecido, só percebiam isso como estranho, exótico. E aí fizeram uma grande confusão. Tentando identificar ali os grupos indígenas, escreviam de forma desigual, muitas vezes diferentes do que era original e real. Inventavam nomes e frequentemente mudavam. Estudos apontam que na região da capitania aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, os portugueses encontraram predominantemente os tupinambás, pertencentes à família da língua tupi ou tupi-guarani. E eles estavam ali espalhados em aldeias formados por um número que variava ali entre 500 a 3.000 indígenas cada uma. E durante o período colonial, os portugueses reservaram um tratamento bastante diferenciado aos indígenas aliados, reunidos em aldeias nativas, ou aldeamentos definidos ali pelas autoridades, e os inimigos espalhados pelos sertões. Para a coroa portuguesa, a partir de 1570, seria lícita a escravidão dos aprisionados por meio de guerras, tido ali como justas na época. Se, assim, por um lado, os nativos, os donos da terra, demonstraram resistência à vontade dos estrangeiros vindo do além-mar, por outro lado, foram aqueles com quem os portugueses mais contaram naquele tempo. É assim um mito acreditar que os nativos, nessa parte do novo continente, assistiram assim tudo passivamente àquela ocupação da sua terra. Seria como percebê-lo como um povo sem história e sem futuro, o que não era o caso. Eles tinham uma história sim, e bem anterior à chegada desses colonizadores portugueses. E apesar assim do desfecho meio controverso para tantos, apesar das mortes de ambos os lados, apesar de tudo, coragem e vontade estiveram ali nessa cena histórica. O heroísmo assim relatado nos documentos da época, engrandecendo só os feitos dos portugueses, foi o mesmo também por parte dos habitantes dessas terras daqui. Ambos eram verdadeiros, cada um em defesa do que entendia como seu. Maracanã, Ipanema, Arcos da Lapra, Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro. Milhões de turistas brasileiros e estrangeiros que visitam a nossa cidade todos os anos conhecem esses lugares e também expressões locais,
como o nome carioca, nome dado para quem mora no Rio. Mas o que a maioria dos visitantes, e até mesmo os cariocas, não sabem é que todos esses lugares, e a palavra carioca, tem uma raiz indígena. Seja por serem assim construídos, alguns desses lugares, com trabalho escravo dos povos originários, ou por terem sido erguidos sobre territórios ocupados por indígenas. Muitas pessoas passam ali pelos Arcos da Lapa, mas não imaginam que aquele monumento, que hoje é patrimônio, um símbolo da cidade do Rio de Janeiro, foi construído por mão de obra escrava indígena. Os arcos foram construídos para dar sustentação ao aqueduto da Carioca, que trazia água do rio Carioca para o centro da cidade. Hoje, em vez de água, aquela estrutura serve apenas de passagem para o popular bondinho de Santa Teresa. Mas aqueles que trabalharam para construí-lo ficaram esquecidos. Não tem nem mesmo uma placa com essa informação lá no monumento. Outro aspecto oculto da história da cidade está ali debaixo da igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, conhecida popularmente como Igreja da Glória ou simplesmente Outeiro da Glória. E dá para ver de várias partes da cidade. Ela foi construída sobre um território indígena, Tupinambá, disputado por colonizadores franceses e portugueses e povos indígenas também, durante as batalhas de reconquista lá no século XVI. Segundo o relato da expedição francesa aos pés da atual igreja, ficava a aldeia chamada Carioca, nome que provavelmente deu origem à palavra carioca. Pipoca, abacaxi, canjica, caju, capim, cupim, aipim, perereca, jacaré, siri, cafuné. São incontáveis as palavras de origem indígena que já estão incorporadas à nossa língua portuguesa e fazem parte do nosso vocabulário cotidiano. Inúmeros nomes e expressões fazem parte do cotidiano carioca. Elas vêm lá da língua tupinambá, também chamada tupi. Mas a maioria das pessoas desconhece isso. Ipanema, bairro famoso por suas praias e ganhou destaque internacional lá nos anos 1960 com a música Garota de Ipanema, do cantor e compositor Antônio Carlos Jobim, o Tom Jobim, significa água inapropriada na língua tupinambá. O bairro do Maracanã, onde fica lá o icônico estádio, leva o nome de uma arara que emite um som parecido com chocalho. Há também o Rio Maracanã. A palavra carioca se refere ao nome de um rio que passa ali embaixo dos Arcos da Lapa e de uma aldeia que, segundo alguns historiadores, se refere à moradia do povo indígena, Carijó. Outros interpretam como a casa do homem branco, ou uma casa com água corrente, ou um riacho saindo da floresta. O significado desses nomes pode ter variado ao longo do tempo. E estima-se que haja 40 mil verbetes indígenas no dicionário brasileiro. E a gente usa assim sem nem saber a origem. Muitos visitantes e moradores do Rio também desconhecem hábitos indígenas que hoje fazem parte do estilo de vida do brasileiro. Como, por exemplo, tomar banho todos os dias. Os colonizadores portugueses não tinham esse hábito não quando chegaram no Brasil. Tem também o costume de descansar na rede, que também herdamos. Também herdamos hábitos alimentares como comer frutas e derivados da mandioca e também o uso de plantas medicinais, que eles conhecem como ninguém. Mas se você pensa que isso é coisa do passado ou que os indígenas estão só na floresta, você está bem enganado. Eles são como eu, você, têm seus hábitos e costumes de acordo com o lugar em que vive, mas também da etnia a que pertence. Assim como estrangeiros, quando vêm para cá e trazem lá elementos da sua cultura e não deixam de ser japoneses, nem deixam de ser árabes ou italianos ou estadunidenses, por exemplo, os indígenas que aqui vivem também não deixam de ser indígenas porque vivem nas cidades, porque moram em prédios ou vão à escola ou compram sua comida no mercado, ou usam celular até. A etnia não sai da pessoa. Ela é e será indígena onde quer que ela vá, assim como uma pessoa que vinha de qualquer outro país. Com quase 7 mil habitantes, o Rio tem a quarta maior população indígena brasileira em números absolutos, de acordo com o censo de 2010.
Os indígenas costumam vir para as grandes cidades, como o Rio, em busca de oportunidade econômica e de emprego. Mas poucos grupos são capazes realmente de formar uma comunidade, pois estão assim distribuídos em várias áreas. E na nossa cidade assim imensa, qual bairro você acha que tem mais indígenas? Vou te dar um tempinho para você pensar. O bairro carioca com o maior número de indígenas é Campo Grande. Em 2010, o bairro abrigava 373 indígenas. Em Copacabana, bairro mais famoso da cidade, residiam 222 indígenas com a predominância das etnias Tupiniquim, Guarani e Terena. Também havia 123 indígenas no bairro histórico de Santa Teresa, 42 em Ipanema e 30 no Leblon. Um dos símbolos da resistência indígena no Rio é a chamada Aldeia Maracanã, um prédio ali a poucos metros do estádio do Maracanã, na zona norte da cidade. O prédio ali era a sede do Museu do Índio do Rio, até final da década de 1970, quando tudo que estava ali, todo o acervo de lá, foi distribuído entre o novo Museu do Índio, que agora fica no bairro de Botafogo, e o Museu Nacional e Brasília. Em 2006, o edifício ali foi ocupado por um grupo de indígenas que pretendia criar um centro cultural no local, que serviria de referência para as culturas e ajudaria a fortalecer o entendimento de outras pessoas sobre a importância da cultura indígena na formação do nosso povo, a sua influência e as mudanças no estilo de vida sem perder a sua essência. A ocupação desse prédio ganhou as manchetes internacionais em 2013, quando o governo do estado do Rio tentou despejar o grupo para construir um estacionamento para a Copa do Mundo do ano seguinte, de 2014. E isso gerou lá uma batalha na justiça que continua até hoje. Agora que você conhece um pouco da história, saiba que você também é um pouquinho indígena. Na aula de hoje, a gente conversou sobre as contribuições culturais, o legado e a presença dos povos indígenas desde antes da colonização portuguesa até os dias atuais aqui na nossa cidade. Conhecer essa história ajuda no entendimento de que os povos originários também são cidadãos desse país, dessa cidade, e como todos, merecem respeito. Hoje, a gente falou aqui superficialmente sobre a parte histórica dos povos originários. Agora é sua vez de agir e se informar um pouco mais. Como a gente falou na aula de hoje, existem centenas de nações indígenas independentes, cada uma com a sua língua, história, cultura, organização social, crença religiosa, costume, seu jeito de ser e seu próprio nome. Então, faz uma pesquisa sobre as principais etnias que têm pessoas residentes aqui no Rio. Pode ser da etnia Tupiniquim, Guarani ou Terena, como eu citei aqui na aula. O importante na pesquisa é conseguir diferenciar itens da cultura, da história, de crenças e costumes próprios de cada uma delas. Tá bom? Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Espero que você tenha gostado da nossa conversa de hoje e tenha aprendido alguma coisa nova, ou mesmo lembrado de alguma coisa que você já tinha aprendido. Continue acompanhando as aulas, fazendo as atividades, os desafios. E você também pode acessar através do aplicativo Rio Educa em Casa, na aba Rio Educopédia, que além de rever essa aula, também tem um quiz para você testar os seus conhecimentos. Uma sessão também de Saiba Mais, que tem indicação de outros materiais sobre o assunto da aula. Fique bem, se cuide, fique atento, hein? Um beijinho. Tchau!